Homem rico, viúvo, encontra sua filha com uma menina que vende doce. Jonas era um homem que tinha tudo: dinheiro, poder, uma casa que mais parecia um castelo e um passado feliz, até ela desaparecer. A esposa Ana desapareceu junto com a luz que iluminava sua vida. Desde aquele dia sombrio, a mansão enorme parecia um mausoléu. O silêncio era brutal. Ele vivia cercado por sua fortuna, mas morto por dentro. O relógio na sala marcava as horas que não curavam a dor. Numa tarde cinzenta, sem nada melhor para fazer, Jonas saiu para caminhar sozinho pelas ruas da cidade. Aquelas mesmas que ele costumava percorrer com Ana e a filha Luísa. A cidade fervilhava de gente, barulho, cheiro de churrasco e suor. Tudo que ele já não suportava mais. Passos apressados, vozes vazias. Foi quando aconteceu. Um tropeço, um esbarrão. Clara, uma menina franzina, ele segurava um caderno, grosso, cheio de páginas repletas de desenhos infantis. Jonas piscou. No primeiro rabisco, congelou. Aquela menina nos desenhos era Luísa. Não poderia ser. Ela parecia uma mistura de medo e algo mais profundo, escondido a 7 chaves. Clara desviou o olhar no instante em que Jonas tentou espiar melhor. Ela tentava se afastar, puxando o balde, feito se fosse a última coisa na vida dela. "Você conhece essa menina?" Ele perguntou, a voz firme, mas com o coração martelando como um tambor em choque. Clara hesitou, mordendo o lábio, como quem luta contra um segredo. "Não, não é da sua conta", sussurrou, nervosa, olhando para os lados, como quem teme ser observada. Mas Jonas não ia desistir tão fácil. Essa descoberta era uma pista. A filha que ele achava perdida, talvez, estava mais perto do que ele imaginava. Mas por quê? Quem era aquela garota do pedaço, com um uniforme surrado e olhos que escondiam tempestades? Do nada, alguém apareceu. Helena, antiga amiga de Ana, com um sorriso que nunca alcançava os olhos. Seu interesse era claro, e seu jeito de se aproximar de Jonas parecia carregar mais segundas intenções do que amizade. "Jonas, você não deveria se meter nessa confusão", ela disse baixo, puxando-o para um canto. O olhar dela era frio, calculista. Algo nos seus gestos denunciava que ela sabia mais do que deixava transparecer, e que talvez esse segredo estivesse ligado a algo muito mais perigoso, a tal ponto que podia envolver a própria família de Jonas. A sensação na barriga era de que todo o chão estava passando a se abrir. Memórias amargas e sombras do passado começam a se misturar com o presente incerto, fazendo o coração do homem rico estremecer entre o medo de perder a filha de novo e ele sabia, a escolha que estava por vir poderia acabar com seu mundo de uma vez. Salvar Luísa e a frágil esperança com Clara, mesmo que isso custasse tudo, ou fugir para o castelo silencioso de sua solidão e riqueza. O silêncio da cidade preenchia o ar, enquanto o rosto de Clara sumia entre a multidão, deixando Jonas com um nó na garganta e uma pergunta cravada a fundo. Quem, afinal, quer que Luísa continue desaparecida?
E até onde ele estaria disposto a ir? Ei, Comance, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha. Jonas ficou ali parado, o barulho da cidade ecoando longe dos seus ouvidos. Ele só pensava em Clara, no caderno, no rosto da filha desenhado a caneta tremida. O peito apertava tanto que parecia que iam arrancar seu coração. Tentou gritar o nome de Clara, mas a voz saiu abafa, um sussurro perdido no meio da multidão. E então, do nada, sentiu uma mão no ombro, forte, fria. Era Helena de novo, mas agora o sorriso tinha sumido. O olhar dela estava duro, quase cruel. Ela puxou Jonas para um beco lateral, as sombras engolindo tudo ao redor. Para de procurar a Luísa, Jonas, para o seu próprio bem, falou baixo, com veneno na voz. Ele encarou ela, tentando entender. Jonas teve vontade de empurrá-la e correr atrás de Clara. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Helena levantou o queixo, meio desafiando, e soltou uma bomba. Você nunca percebeu nada, né? É hora de você saber quem realmente sumiu com a Ana. E por quê? O chão sumiu debaixo dos pés dele. O nome da esposa dito assim, com aquele tom. A raiva deu lugar a um medo gelado. Helena riu, um som amargo, quase um soluço. Sabe quem era o maior segredo da Ana? O rosto dela se aproximou. Não foi um sequestro, não foi acidente. Ana desapareceu porque queria te proteger. Ela descobriu que a fortuna da sua família nunca existiu de verdade. Seu dinheiro vem de um esquema sujo. Jonas, seu pai, seus tios, todos juntos, roubando meio mundo há décadas. Ana ia denunciar. Eles ameaçaram a Luísa. Jonas sentiu uma náusea tão forte que cambaleou. As mãos tremiam, o estômago embrulhou. E Clara? Ele perguntou, quase sem voz. Helena suspirou. Clara não é só uma vendedora de doces. Ela é filha de quem Ana mais confiava nesse mundo. E ela carrega provas. O caderno não é só de desenhos. É um diário, um dossiê. E Clara sumiu porque sabe que se acharem ela, a verdade nunca vai aparecer. O corpo de Jonas gelou. O caderno, o desenho da Luísa. Tudo fez sentido e nenhum sentido ao mesmo tempo. De repente, um grito cortou o ar. Um barulho lá no fim do beco. Uma sirene. Jonas se virou, ofegante. 2 rapazes mascarados seguravam Clara pelo braço. Ela gritava desesperada. Um dos mascarados apontou para Jonas. Gritou. Ele ainda não sabe de tudo. Num segundo, os 2 fugiram arrastando Clara para dentro de um carro preto. O motor roncou forte, derrapou e sumiu na rua sem ninguém entender direito. Jonas correu até a calçada, tropeçando sem fôlego. O desespero tomou conta. As pessoas olhavam assustadas, cochichando. Tinha gente filmando. A dor era tanta que doía até as pontas dos cabelos. Helena ficou parada,
pálida. Agora você entende, Jonas? Ninguém pode confiar em ninguém, nem em mim, nem em você. Nesse instante, Jonas percebeu um papel amassado no chão, perto do beco. Era uma página arrancada do caderno de Clara. Tremendo, ele pegou o papel. No topo, anotado com letras miúdas, um nome: A Verdade sobre Jonas, pai de Luísa. O mundo parou. O peito explodiu. Quem era Jonas, afinal? O que Ana queria tanto esconder? Foi quando ele viu, no canto da folha, uma foto presa com fita transparente. Não era só Luísa. Era uma segunda menina, igualzinha, só que com um sinal no rosto, igual ao de Jonas. O coração disparou tão forte que ele precisou se apoiar no poste. Uma irmã? Ou filha? A cabeça girou. Tudo o que achava que sabia já não fazia mais sentido. Ali, entre o barulho da cidade e o silêncio do mistério, Jonas sentiu o peso de todos os segredos do mundo caindo sobre ele. E agora? Quem era, afinal, aquela segunda menina? E o que mais Clara, ou alguém, estava tentando contar? A resposta estava ali, tão perto, mas invisível feito ar, e parecia cada vez mais perigosa. Jonas estava paralisado, o papel amassado em sua mão como um peso insuportável. Os olhos dele se fixaram na foto, a menina que parecia ser Luísa, mas com um sinal que não se dava conta de conhecer. A imagem balançava nas memórias dele, um eco distante de tempos que pareciam quase uma vida à parte. O que está acontecendo? Pensou. Era tudo muito confuso. Ouvindo os murmúrios da multidão ao redor, Jonas se sentiu sufocar. O que mais eu não sei? O que está se escondendo? Ele se virou, procurando Helena, mas ela havia sumido. O beco estava vazio, e na calçada as pessoas ainda olhavam, algumas com curiosidade, outras com repúdio. Os celulares continuavam a gravar. Momento viral em tempo real. Então, do nada, um grito. Gritalhos vindos do meio da rua. Jonas olhou para cima e viu um ônibus descer a ladeira, aparentemente sem controle, a velocidade crescendo. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr, tentando escapar, e quando ele olhou novamente para a esquina, viu Clara, a menina vendedora, emergindo do pânico como um facho de luz em meio à escuridão. Clara! Ele gritou, dando um passo, mas o caos ao redor dele parecia paralisar suas pernas. O ônibus se aproximava. A multidão gritava, apressando-se em direções opostas. Foi então que algo estranho aconteceu. Clara, com os olhos arregalados, se virou em direção a Jonas e, de alguma forma, surgiu um brilho momentâneo em seu olhar. Era como se, por um instante, todos os sons se silenciassem e só os dois existissem. Mas antes que Jonas pudesse fechar a distância, Clara deu um passo para trás e fez um gesto com a mão, como se estivesse tentando impedi-lo. E literalmente, no instante seguinte, tudo se transformou. Uma mulher no ônibus, de cabelos louros curtos e expressão familiar, apareceu na janela. A visão de Jonas congelou seu cérebro. Era Ana, sua esposa. O coração de Jonas disparou. Não era possível. Ele balançou a cabeça, tentando entender. Como ela pode estar aí? Ana! Gritou. Mas não era só a voz dele. O público em volta começou a murmurar.
e as câmeras registravam tudo. O ônibus passou pela esquina em alta velocidade. Então, no momento mais sombrio, Ana levantou a mão. O gesto era claro. Ela não estava acenando. Estava gesticulando como quem tentava avisar algo. Sua expressão era de pura urgência. Ela precisava que ele a visse, que entendesse. E de repente, um clarão ofuscante envolveu o ônibus. Uma explosão de luz que cicatrizava os olhos. O som foi ensurdecedor e a multidão estava em pânico. Mas Jonas sentia um nó na garganta, preso entre a revelação de que sua esposa estava viva e o caos que acontecia ao seu redor. Quando a luz se dissipou, o ônibus estava parado, mas Ana não estava mais lá. Ninguém sabia onde ela havia ido. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, empurrando Jonas para trás e em direção ao beco. Ele viu Clara tentar voltar, mas foi puxada para trás por alguém que ele não pôde identificar. O murmurinho se intensificava, com pessoas especulando sobre o que acabara de acontecer. E a tensão surgiu novamente. Entre as sombras, Helena apareceu de novo, mas agora com uma expressão de quem havia perdido o controle de algo. Ela olhou para Jonas, os olhos arregalados, como se soubesse mais do que estava disposta a admitir. Você não entende, Jonas, disse ela, mais uma vez se envolvendo, mas o desespero dela parecia genuíno. Tudo isso tem um motivo. A verdade que você não está percebendo pode mudar tudo. Jonas sentiu-se girar, perdido entre segredos e revelações. Ele queria saber o que estava acontecendo. Com Ana, com Clara, com Luísa. O que mais estava escondido? Qual era a verdade que poderia se desenterrar daquela confusão? Do outro lado da rua, agora havia um murmúrio crescente. Alguém começou a gritar: a verdade sobre Jonas, a verdade sobre Luísa. E à medida que mais pessoas se reuniam e a tensão subia, Jonas sentiu que o universo ao seu redor desmoronava. Um peso esmagador se instalou em seu peito. Qual é a verdade? O que eu não sei? Ele olhou em volta, incerto sobre quem podia confiar. A resposta estava lá, teimando em não revelar os segredos, mas a sombra do desconhecido se aproximava. E ele ainda estava no escuro, com a urgência de ter que ir atrás. Jonas estava paralisado, o papel amassado em sua mão como um peso insuportável. Os olhos dele se fixaram na foto. A menina que parecia ser Luísa, mas com um sinal que não se dava conta de conhecer. O que está acontecendo? Pensou. O tempo passou como um borrão, e tudo ao seu redor parecia girar. Ele se virou para onde Helena estava, mas antes que pudesse gritar, um estrondo o tirou de seus pensamentos. Um carro preto avançava em alta velocidade, descontrolado, em direção à multidão. As pessoas começaram a gritar e correr, mas Jonas ficou paralisado. Clara estava a poucos metros dele, e seus olhos imploravam por ajuda. Ele não podia deixá-la para trás. Com um impulso, ele berrou seu nome e se lançou em direção a ela. Mas a cena mudou rapidamente. Antes que pudesse chegar,
O carro derrapou e colidiu com um mastro de luz, espalhando destroços para todos os lados. O som foi ensurdecedor. Jonas caiu ao chão, com o coração na garganta, observando enquanto a poeira subia, dificultando a visão. Gritos e desespero tomaram conta. Quando a nuvem de poeira se dissipou, Jonas se levantou e procurou por Clara. O pânico tomou conta e ele pressionou o peito, quase chorando de desespero. Foi então que ele avistou uma figura familiar no meio do caos. Era Ana. Ela estava lá, em pé, imóvel, com os olhos fixos no carro esmagado. Algo estava muito errado. Com o coração disparado, Jonas avançou em direção a ela, mas quando chegou mais perto, o que viu o deixou paralisado. Ana não estava sozinha. Ao lado dela, um homem alto e robusto, com uma expressão de satisfação no rosto, segurava Clara. Os olhos da menina estavam arregalados, cheios de terror. Ana! Jonas gritou, mas a voz dele soou como um sussurro. O que está acontecendo? Ana se virou para ele, mas aquilo que deveria ser um olhar de amor estava agora cheio de algo que ele nunca havia visto antes. Dela escapuliu um sorriso enigmático, e ela gesticulou para o homem ao seu lado. O coração de Jonas começou a disparar. O homem a trouxe para mais perto de si, enquanto, de alguma forma, parecia possuir uma gravidade que atraía todos ao seu redor. Jonas, você não entende nada, entende? Ana disse, a voz suave, mas com um tom de superioridade. Clara é mais do que você imagina. É hora de você saber a verdade. O mundo de Jonas desmoronou. A raiva subiu pelo seu corpo. Você estava viva, não me disse nada. E Clara, o que você fez com ela? O homem se inclinou, rindo. É isso que você quer saber, não é? A verdade está na sua cara, Jonas. Esse esquema de família, essa fortuna que você se gaba, tudo isso é só uma fachada. Clara, é somente o começo. Jonas estava confuso, sem entender. Olhou para Clara, que se debatia nas mãos daquele estranho. O medo a envolvia como um manto pesado. Não, deixa-la em paz. O que você quer de mim? A verdade, meu amigo. Tudo que você chamou de vida, de família, é um jogo. E como todos os jogos, tem vencedores e perdedores. Você está prestes a descobrir quem você é de verdade. O homem respondeu com um sorriso presunçoso, enquanto Ana só observava, impassível. O coração de Jonas desviou para cada canto, e ele percebeu que tudo que pensava ser realidade se esvaiu como areia entre os dedos. Aquela foto, aquele caderno com os desenhos, podiam ser a chave para algo muito mais profundo. Ele se afastou um passo, tentando recuperar a clareza mental. Eu não sou quem você pensa que sou? Ele questionou, um zumbido crescendo na cabeça. Mas o homem continuou com um tom de vitória. Não. E quando você descobrir a verdade, não vai ser só sua vida que mudará. O destino da Clara e o da sua filha dependem disso. Eu sou a peça que faltava, e o jogo só está começando. Jonas olhou em volta.
a confusão e o pânico se misturando nas almas que o cercavam. Ele precisava agir, mas o que ele poderia fazer? Uma onda de impotência o engoliu, e ao mesmo tempo a determinação cresceu dentro dele. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Os olhares curiosos se voltavam para eles. O peso da revelação aterrorizante assombrou o ar. Ana e Clara estavam no centro de um mistério tão profundo quanto traiçoeiro. E quando Jonas conseguiu murmurar: "Como posso confiar em você?", o homem deu um passo à frente, e tudo em volta pareceu parar, como se a cidade estivesse aguardando. "A verdade virá a você, Jonas, mas você não vai gostar do que vai descobrir a respeito do seu passado. E quando isso acontecer, tudo o que você acreditava vai ruir." Um calafrio percorreu a espinha de Jonas. O que mais poderia ser escondido? E o que aconteceria com Clara e Luísa? Ele estava prestes a descobrir, mas o que a verdade revelaria poderia ser mais devastador do que ele jamais imaginou. Lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Jonas estava paralisado, o papel amassado em sua mão como um peso insuportável. Os olhos dele se fixaram na foto. A menina que parecia ser Luísa. Mas o que está acontecendo? Pensou. O tempo passou como um borrão e tudo ao seu redor parecia girar. Ele se virou para onde Helena estava, mas antes que pudesse gritar, um estrondo o tirou de seus pensamentos. Um carro preto avançava em alta velocidade, descontrolado, em direção à multidão. As pessoas começaram a gritar e correr, mas Jonas ficou paralisado. Clara estava a poucos metros dele e seus olhos imploravam por ajuda. Ele não podia deixá-la para trás. Com um impulso, berrou seu nome e se lançou em direção a ela. Mas a cena mudou rapidamente. Antes que pudesse chegar, o carro derrapou e colidiu com um mastro de luz, espalhando destroços para todos os lados. O som foi quando a nuvem de poeira se dissipou. Jonas se levantou e procurou por Clara. O pânico tomou conta e ele pressionou o peito, quase chorando de desespero. Foi então que avistou uma figura familiar no meio do caos. Era Ana. Ela estava lá, em pé, imóvel, com os olhos fixos no carro esmagado. Algo estava muito errado. Com o coração disparado, avançou em direção a ela. Mas quando chegou mais perto, o que viu o deixou paralisado. Ana não estava sozinha. Ao lado dela, um homem alto e robusto, com uma expressão de satisfação no rosto, segurava Clara. Os olhos da menina estavam arregalados, cheios de terror. "Ana!", gritou Jonas, mas sua voz soou como um sussurro. "O que está acontecendo?" Ana se virou para ele, mas aquilo que devia ser um olhar de amor estava agora cheio de algo que ele nunca havia visto antes. Dela escapuliu um sorriso enigmático, e ela gesticulou para o homem ao seu lado. O coração de Jonas começou a disparar. O homem a trouxe para mais perto enquanto, de alguma forma, parecia possuir uma gravidade que atraía todos ao seu redor. "Jonas, você não entende nada, entende?
Ana disse, a voz suave, mas com um tom de superioridade. Clara é mais do que você imagina. É hora de você saber a verdade. O mundo de Jonas desmoronou. A raiva subiu pelo seu corpo. Você estava viva. Não me disse nada. E Clara, o que você fez com ela? O homem se inclinou, rindo. É isso que você quer saber, não é? A verdade está na sua cara, Jonas. Esse esquema de família, essa fortuna que você se gaba, tudo isso é só uma fachada. Clara é somente o começo. Jonas estava confuso, sem entender. Olhou para Clara, que se debatia nas mãos daquele estranho. O medo a envolvia como um manto pesado. Não! Deixa ela em paz! O que você quer de mim? A verdade, meu amigo. Tudo o que você chamou de vida, de família, é um jogo. E como todos os jogos, tem vencedores e perdedores. Você está prestes a descobrir quem você é de verdade. O homem respondeu, com um sorriso presunçoso, enquanto Ana só observava, impassível. O coração de Jonas desviou para cada canto, e ele percebeu que tudo que pensava ser realidade se esvaiu como areia entre os dedos. Aquela foto, aquele caderno com os desenhos, podiam ser a chave para algo muito mais profundo. Ele se afastou um passo, tentando recuperar a clareza mental. Eu não sou quem você pensa que sou? Ele perguntou, um zumbido crescendo na cabeça. Mas o homem continuou, com um tom de vitória. Não. E quando você descobrir a verdade, não vai ser só sua vida que mudará. O destino da Clara e o da sua filha dependem disso. Eu sou a peça que faltava, e o jogo só está começando. Nesse instante, um novo barulho ecoou pela rua. Um grito estridente cortou o ar. Clara, com os olhos cheios de desespero, olhou para Jonas e, de repente, gaguejou. Papai, cuidado! E foi então que a realidade se despedaçou mais uma vez. O homem ao lado de Ana ergueu a mão, e como se tivessem ensaiado aquilo, várias outras figuras emergiram das sombras, cercando Jonas. Eles eram conhecidos, pessoas que faziam parte do seu passado, gente que ele jurava ter se afastado. Entre eles estava seu irmão, Hugo. Hugo. Ele estava ali, com uma expressão sombria que dizia tudo e nada ao mesmo tempo. Você não entende, irmão, disse Hugo, sua voz carregada de uma frieza que fez Jonas hesitar. A verdade da nossa família é muito mais sombria do que você imagina. Clara, não é o que você pensa. O que você pensava ser uma fuga se transformou em uma armadilha. Jonas sentiu o chão tremer sob seus pés. Era como se tudo que ele conhecia estivesse sendo dilacerado. O que você quer dizer? O que Clara tem a ver com isso? A multidão que cercava Jonas murmurava e sussurrava, mas a verdade começou a aparecer. Hugo se aproximou, e naquele momento gelado, ele revelou. Você nunca deixou os segredos da família para trás, Jonas. Clara é mais do que uma testemunha. Ela é a chave. E se você não fizer a coisa certa, todos nós pagaremos o preço. As palavras do irmão ressoaram como um tambor, e Jonas soube, naquele instante, que a alegação de Hugo poderia ser devastadora. O selo dos seus passados estava prestes a ser quebrado, e a única coisa que o impedia de encaixar todas as peças era a verdade que ainda estava escondida. O que era essa verdade? O que mais estava envolvido?
A tensão no ar crescia. A cidade parecia se calar para ouvir. E quando tudo parecia estar em suas mãos, um novo grito cortou o ar. O mundo de Jonas não era só uma trama complexa, mas uma armadilha mortal. Ele estava prestes a descobrir. Jonas estava paralisado. O peso das palavras de Hugo pairava no ar como uma nuvem prestes a despejar tempestade. Ele sentia o coração disparado, enquanto o olhar de Clara implorava por ajuda. Naquele instante, a multidão estava um mar de vozes e olhares confusos, todos fixos no homem que segurava Clara, com um sorriso cínico no rosto. E então, na fração de segundo que parecia durar uma eternidade, algo se quebrou. O carro que havia colidido não era só um acidente. Alguém saiu de dentro dele. Um homem alto com uma jaqueta preta e uma expressão de fúria contida atravessou a multidão como um raio. Suas feições eram conhecidas. Uma onda de reconhecimento atingiu Jonas como um soco no estômago. Era Daniel, seu melhor amigo, alguém que ele não via há anos, e a fúria nos olhos dele era direcionada a alguém. Jonas! Daniel gritou, cortando o ar pesado entre eles. Ele avançava com determinação e um brilho de raiva que deixou o coração de Jonas apertado. Você precisa saber. Tudo o que você pensou ser verdade é uma mentira. Jonas arregalou os olhos, confuso. Ele não tinha ideia do que estava prestes a ouvir. Daniel olhou para Ana e para o homem que segurava Clara, cada palavra pesada nascendo de sua boca. Ana não é quem você pensa que é. Nada do que aconteceu foi acidental. Eles estão manipulando você desde o começo. O murmúrio da multidão aumentou. A tensão subiu. Ana estava a poucos passos de Jonas. Mas agora ele sentia que havia um abismo imenso entre eles. Ele queria entender, mas tudo parecia desmoronar. Daniel, o que você está dizendo? Jonas perguntou, a voz cheia de angústia. Ele queria agarrar essa verdade, mas ela escorregava entre seus dedos como água. Clara é a chave, Jonas. Você lembra do dia em que sua filha desapareceu? Aquelas mesmas pessoas que estão aqui, essas sombras, elas estavam no seu passado. Ana e seus cúmplices. A voz de Daniel tremia, mas sua determinação era clara. Ele lançou um olhar de desprezo para Ana e o homem. Eles a sequestraram para silenciar a verdade. Nesse instante, tudo em Jonas ruía. Clara, presa e assustada, olhava para ele com olhos grandes e a coragem de alguém que sabia mais do que estava disposta a revelar. Então um grito de desespero cortou o ar, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Clara, em um ato desesperado, gritou: "Papai, não acredite neles! Eles estão mentindo!" Foi como se o chão se abrisse sob os pés de Jonas. E olhou para Ana, que estava com uma expressão gélida, sem emoção. O homem ao lado dela não parecia surpreso, mas sim satisfeito, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como planejado. "Clarice, eu sei a verdade sobre você." A voz de Clara era uma mistura de medo e determinação. "Sobre você e sobre o que você fez. Eu não vou deixar você ganhar." O corpo de Jonas tremia. O que Clara estava insinuando? Ele não conseguia compreender, mas soube que algo gravíssimo estava escondido.
algo que poderia mudar tudo o que conhecia. Ele se tornou um campo de batalha entre as lembranças e a realidade. Então, de repente, um estrondo alto ecoou mais uma vez. O carro acidentado explodiu. Uma cortina de chamas e fumaça subiu ao céu como um sinal de que o passado estava prestes a vir à tona. As pessoas gritaram e o pânico se espalhou. Jonas tomou um passo para trás, desejando saber a verdade. Mas o que aconteceu em seguida fez tudo desmoronar para o fundo de seu ser. Na explosão, uma câmera que estava filmando tudo voou, atingindo Ana em cheio. Ela caiu, a expressão de confiança se transformando em desespero. O homem que a acompanhava pulou para perto dela, a preocupação tomando conta de seu rosto. No meio da confusão, Clara olhou para Jonas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre soube, sempre, e você não pode fugir da verdade. A multidão estava em caos, mas Jonas estava em transe. O que mais Clara sabia? O que exatamente Ana escondia? Ele se sentiu cercado por um turbilhão de segredos, e no fundo de seu ser, algo começou a se agitar. Ele precisava descobrir. A resposta o chamava, e a única coisa que podia fazer agora era avançar. Mas, com todo aquele barulho e as chamas dançando na frente dele, uma dúvida passou por sua mente. E se a verdade que ele descobriria fosse mais devastadora do que poderia suportar? Uma escolha tinha que ser feita, e com o coração na garganta, ele se virou para o caos à sua volta, buscando uma luz na escuridão. A pergunta ainda ecoava na cidade em chamas. Quem realmente era Jonas? E qual seria o preço a pagar por descobrir a verdade? Um silêncio pesado tomou conta do ar, e a fumaça da explosão dançava entre as pessoas em pânico. O olhar de Jonas estava fixo em Clara, e a angústia o tornava quase paralisado. Ele queria gritar, queria correr, mas a sensação de desespero o prendia no lugar. E então, enquanto todos corriam, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, de cabelo comprido e desgrenhado, emergiu do fundo da multidão. Ela parecia deslocada, como se tivesse saído de outra realidade. Quando chegou mais perto, Jonas sentiu seu coração parar. Era Ana, mas não era a Ana que ele conhecia. Havia algo sombrio nas suas feições. O olhar dela estava vazio, distante, e era como se uma corrente invisível o puxasse em direção a ela. Jonas. A voz dela soou como um eco perdido em meio ao caos. Você não sabe o que está acontecendo. Ele não conseguia processar. Por que ela estava ali? O que havia mudado? Ana? Seu tom estava carregado de incredulidade. O que você fez? Onde você esteve? Mas ela não respondeu. Ao invés disso, Ana se virou e, em gesto frenético, apontou para o homem que segurava Clara. Ele pode nos ajudar, mas você precisa confiar nele. O olhar de Jonas pulsou entre o amor que sentia por Ana e a necessidade de proteger Clara. A confusão tomava conta de sua mente. Você tem que me explicar tudo, agora! E foi quando algo realmente chocante aconteceu. O homem que segurava Clara sorriu,
e a expressão de Ana mudou instantaneamente. O sorriso se transformou em um olhar de terror absoluto. Não, não, ele não pode saber, exclamou, quase gritando. Então o homem que Jonas achava ser um inimigo virou-se para Ana e, num gesto brusco, retirou uma máscara. O rosto era familiar. Era Roberto, seu antigo sócio, aquele que ele confiava antes de tudo desmoronar. A última vez que Jonas o viu, Roberto estava fugindo do país após um escândalo que quase destruiu suas vidas. Roberto, o que você está fazendo aqui? Jonas estava em choque. De repente, tudo parecia ter se revirado. Você está com ela? A raiva cresceu dentro dele. Jonas, você não entende. Roberto começou, mas antes que pudesse terminar, uma onda de gritos cortou o ar. Clara, ainda presa, começou a chorar. O pânico subiu em Jonas. Ele não podia deixá-la para trás. Clara, fique calma, eu vou te ajudar. Mas a insegurança dele estava estampada no rosto. Fez um movimento desesperado, como se quisesse intervir, mas Roberto a segurou pela mão, mantendo-a à distância. Por favor, você não sabe a verdade. Clara é a chave, e se você não agir agora, todos estaremos perdidos. A multidão estava em frenesi, e tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. No instante seguinte, as sirenes da polícia podiam ser ouvidas ao longe. Mas não era só isso. Jonas sentiu uma ansiedade crescente. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente. O que ele realmente queria dizer? E quem era Clara nesse emaranhado de segredos? Então, do nada, uma voz cortou o ar. Era Helena, que aparecera como um fantasma. Jonas, para de escutar esses dois. Você não vê? Eles estão tentando te manipular. O olhar dela era feroz, e a determinação em sua postura era palpável. Você precisa agir rapidamente. Calma. Todos vocês precisam se acalmar. Jonas estava perdido, lutando para entender a verdade no meio daquele turbilhão. Mas o que realmente o derrubou foi o olhar de Clara, encharcado de lágrimas. A mensagem estava ali, clara como o dia. Havia algo mais que estava oculto. Papai, ela sussurrou. E nesse momento, o mundo ao redor dele começou a desfocar. O que ela ia dizer era crucial, mas antes que qualquer coisa pudesse ser revelada, um estrondo fez o chão tremer. Um novo carro, não apenas descontrolado, mas já envolto em chamas, avançou em direção a todos, como se estivesse determinado a consumi-los. Cuidado! A única palavra que saiu dos lábios de Jonas. Mas não havia tempo para escapar. Ele precisava decidir: proteger Clara, enfrentar Ana e Roberto, ou fugir da verdade que estava completamente ao seu alcance, mas teimava em se esconder. A tensão morava na respiração, e a única certeza que ele tinha era que a verdade, quando ele sentia o coração disparado, enquanto o olhar de Clara implorava por ajuda. Naquele instante, a multidão estava um mar de vozes e olhares confusos, todos fixos no homem que segurava Clara, com um sorriso cínico no rosto. E então, enquanto todos corriam, algo inesperado aconteceu. Uma mulher
de cabelo comprido e desgrenhado, emergiu do fundo da multidão. Ela parecia deslocada, como se tivesse saído de outra realidade. Quando chegou mais perto, Jonas sentiu seu coração parar. Era Ana, mas não era a Ana que ele conhecia. Havia algo sombrio nas suas feições. O olhar dela estava vazio, distante, e era como se uma corrente invisível o puxasse em direção a ela. Jonas, a voz dela soou como um eco perdido em meio ao caos. Você não sabe o que está acontecendo. Ele não conseguia processar. Por que ela estava ali? O que havia mudado? Seu tom estava carregado de incredulidade. O que você fez? Onde você esteve? Mas ela não respondeu. Ao invés disso, Ana se virou e, em um gesto frenético, apontou para o homem que segurava Clara. Ele pode nos ajudar, mas você precisa confiar nele. O olhar de Jonas pulsou entre o amor que sentia por Ana e a necessidade de proteger Clara. A confusão tomava conta de sua mente. Você tem que me explicar tudo. Agora. Foi quando algo realmente chocante aconteceu. O homem que segurava Clara sorriu e a expressão de Ana mudou instantaneamente. O sorriso se transformou em um olhar de terror absoluto. Não, ele não pode saber, exclamou, quase gritando. Então o homem que Jonas achava ser o inimigo, virou-se para Ana e, num gesto brusco, retirou uma máscara. O rosto era familiar. Era Roberto, seu antigo sócio, aquele que ele confiava antes de tudo desmoronar. Jonas, o que você está fazendo aqui? O corpo de Jonas congelou. Roberto, como você pode estar aqui? O que está acontecendo? A raiva e incredulidade se misturavam em sua voz. Jonas, você não entende. O que estamos fazendo? Clara é a peça-chave. Olhe para Ana. Roberto implorou, como se isso fosse uma verdade que Jonas deveria abraçar. Ana deu um passo para trás, horrorizada. Não faça isso, Roberto. Mas era tarde demais. Ele já havia exposto a verdade, e a tensão subiu como um furacão. Eu sempre soube, Clara murmurou, chorando. Vocês não podem confiar nela. As palavras dela cortaram o ar e Jonas sentiu seu estômago revirar. O que aninhava-se no peito da menina? Clara, o que você quer dizer? Jonas afastou os olhos de Ana. A visão dela, um misto de amor e traição, o fazia se sentir tonto. Ela não é minha mãe. Eu não sou filha dela. Clara gritou. E o impacto da revelação, como um relâmpago, atravessou todos ali. Um silêncio assolador caiu, quebrando a tensão. Todos se entreolharam, incapazes de processar o que aquilo significava. Jonas ficou paralisado, um turbilhão de perguntas em sua mente. O que você quer dizer, Clara? Você não pode estar falando sério. A negação era sua primeira reação, mas ao mesmo tempo, uma parte dele começou a entender. A verdade é que Ana não me encontrou. Eu fui deixada na porta da sua casa, Jonas. Eu não sou sua filha. As lágrimas deslizavam pelo rosto da menina, e a dor em seus olhos estava tão clara que Jonas não conseguiu se manter firme. Ana parecia ter recebido um soco no estômago.
O olhar que ela lançou para Clara era uma mistura de desespero e confusão. Mas você é minha filha. Eu te criei, te amei. Só que você não me gerou. O grito de Clara ecoou, duro e cortante, fazendo Jonas recuar. A revelação bateu como um tsunami. O que estava acontecendo? As peças estavam se encaixando de maneira que não fazia sentido. Ana começou a tremer. Não, não pode ser. Alguém está brincando com a gente. As palavras dela falhavam, como se tentasse negociar com a realidade que se desmanchava aos poucos. Jonas, a verdade está mais próxima do que você imagina, Roberto disse, seu rosto se iluminando com o entendimento. E isso tudo não vai parar aqui. Eles vieram por Clara. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou a tensão no ar. O carro que havia colidido começava a pegar fogo, iluminando a cena com uma luz vibrante que dançava nas sombras. O calor era intenso e as chamas ameaçavam se espalhar. Saiam daqui, agora! Gritou um dos policiais que começava a cercar a área. Jonas olhou para Clara e a expressão de Ana em choque. O tempo estava se esgotando. O que mais estava oculto? E qual seria o próximo movimento? Ele precisava decidir. E a verdade estava prestes a cobrar um preço que ninguém estava preparado para pagar. Jonas estava paralisado. O peso das palavras de Hugo pairava no ar, como uma nuvem prestes a despejar tempestade. Ele sentia o coração disparado enquanto o olhar de Clara implorava por ajuda. Naquele instante, a multidão estava um mar de vozes e olhares confusos, todos fixos no homem que segurava Clara, com um sorriso cínico no rosto. E então, enquanto todos corriam, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, de cabelo comprido e desgrenhado, emergiu do fundo da multidão. Ela parecia deslocada, como se tivesse saído de outra realidade. Quando chegou mais perto, Jonas sentiu seu coração parar. Era Ana, mas não era a Ana que ele conhecia. Havia algo sombrio nas suas feições. O olhar dela estava vazio, distante, e era como se uma corrente invisível o puxasse em direção a ela. Jonas! A voz dela soou como um eco perdido em meio ao caos. Você não sabe o que está acontecendo. Ele não conseguia processar. Por que ela estava ali? O que havia mudado? Ana? Seu tom estava carregado de incredulidade. O que você fez? Onde você esteve? Mas ela não respondeu. Ao invés disso, Ana se virou e, em um gesto frenético, apontou para o homem que segurava Clara. Ele pode nos ajudar, mas você precisa confiar nele. O olhar de Jonas pulsou entre o amor que sentia por Ana e a necessidade de proteger Clara. A confusão tomava conta de sua mente. Você tem que me explicar tudo, agora. Foi quando algo realmente chocante aconteceu. O homem que segurava Clara sorria, e a expressão de Ana mudou instantaneamente. O sorriso se transformou em um olhar de terror absoluto. Não, não! Ele não pode saber! Exclamou, quase gritando. Então, o homem que Jonas achava ser um inimigo virou-se para Ana e, num gesto brusco, retirou uma máscara. O rosto era familiar. Era Roberto, seu antigo sócio, aquele que ele confiava antes de tudo desmoronar. Jonas, o que você está fazendo aqui?
O corpo de Jonas congelou. Roberto, como você pode estar aqui? O que está acontecendo? A raiva e a incredulidade se misturavam em sua voz. Jonas, você não entende. O que estamos fazendo? Clara é a peça-chave. Olhe para Ana, Roberto implorou, como se isso fosse uma verdade que Jonas deveria abraçar. Ana deu um passo para trás, horrorizada. Não, não faça isso, Roberto. Mas era tarde demais. Ele já havia exposto a verdade e a tensão subiu como um furacão. Eu sempre soube. Clara murmurou, chorando. Vocês não podem confiar nela. As palavras dela cortaram o ar. E Jonas sentiu seu estômago revirar. O que aninhava-se no peito da menina? Clara, o que você quer dizer? Jonas afastou os olhos de Ana. A visão dela, um misto de amor e traição, o fazia se sentir tonto. Ela não é minha mãe. Eu não sou filha dela. Clara gritou, e o impacto da revelação como um relâmpago atravessou todos ali. Um silêncio assolador caiu, quebrando a tensão. Todos se entreolharam, incapazes de processar o que aquilo significava. Jonas ficou paralisado, um turbilhão de perguntas em sua mente. O que você quer dizer, Clara? Você não pode estar falando sério. A negação era sua primeira reação, mas ao mesmo tempo, uma parte dele começou a entender. Ana parecia ter recebido um soco no estômago. O olhar que ela lançou para Clara era uma mistura de desespero e confusão. Mas você é minha filha. Eu te criei, te amei. Só que você não me gerou. O grito de Clara ecoou, duro e cortante, fazendo Jonas recuar. A revelação bateu como um tsunami. O que estava acontecendo? As peças estavam se encaixando de maneira que não fazia sentido. Ana começou a tremer. Não pode ser. Alguém está brincando com a gente. As palavras dela falhavam, como se tentasse negociar com a realidade que se desmanchava aos poucos. Jonas, a verdade está mais próxima do que você imagina. Roberto disse, seu rosto se iluminando com o entendimento. E isso tudo não vai parar aqui. Eles vieram por Clara. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou a tensão no ar. O carro que havia colidido começava a pegar fogo, iluminando a cena com uma luz vibrante que dançava nas sombras. O calor era intenso e as chamas ameaçavam se espalhar. Cuidado! Gritou um dos policiais que começava a cercar a área. Jonas olhou para Clara e a expressão de Ana, em choque. O tempo estava se esgotando. O que mais estava oculto? E qual seria o próximo movimento? Ele precisava decidir. E a verdade estava prestes a cobrar um preço que ninguém estava preparado para pagar. E nesse momento, a multidão por trás deles começou a recuar em pânico. Jonas escutou vários gritos. Então, uma figura surgiu do nada, atravessando a fumaça e as chamas. Era uma mulher de cabelos negros, com um olhar frenético. Quando ela se aproximou, o coração de Jonas quase parou de bater. Ana, você precisa sair, a mulher gritou, e o rosto dela se iluminou quando seus olhos encontraram Jonas. Você não sabe, eles estavam esperando por você. Quem? Esperando por mim? Jonas mal conseguiu respirar. O tom de desespero na voz da desconhecida ficou claro. Eu sou sua irmã. A mulher disparou,
e o chão sob os pés de Jonas parecia desmoronar. A revelação soou como um trovão. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, e para Clara, com medo plantado nos olhos. "Você está mentindo", Jonas gritou, mas a estranheza na voz da mulher só aumentava. "Não, eu não sou a única que estava escondendo isso." A mulher fez um gesto desesperado. "Você precisa saber, todos nós fomos usados." Nesse instante, o carro explodiu com um som ensurdecedor, e os fragmentos se espalharam como uma chuva de fogo. Clara e Ana gritaram, e Jonas teve que se proteger. Mas, em meio ao caos, uma nova pergunta surgiu. Será que ele poderia confiar nessa nova revelação? A verdade de sua vida estava emaranhada em mentiras, e cada peça do quebra-cabeça parecia mais perigosa do que antes. O que mais estava escondido? E quem realmente controlava o destino de Clara e de sua própria família? As chamas iluminavam os rostos em choque ao redor, refletindo que a batalha mal havia começado. E Jonas sentiu o peso da responsabilidade pulsar em seu peito. Ele estava prestes a descobrir que os segredos de sua vida não eram apenas seus. E em breve, tudo mudaria para sempre. A explosão iluminou a noite como um relâmpago e trouxe o caos à cena. Jonas, ainda paralisado pela revelação de Clara, pulou para trás, sentindo o calor das chamas tocar seu rosto. O pânico tomou conta da multidão, que corria de um lado para o outro, gritando sem saber para onde ir. Ele olhou para Ana. O rosto dela estava pálido, cheio de desespero. E naquela fração de segundo, Jonas percebeu que era hora de agir. "Clara!" ele gritou, forçando o caminho entre os corpos em pânico, seus pés pesando como se estivessem presos no chão. Todos os instintos de proteção ocupavam sua mente. Ele precisava resgatar a menina. Não poderia deixá-la naquela situação. A fumaça se espessava ao seu redor enquanto ele se aproximava do ponto onde Clara e Roberto estavam. Elementos de uma vida feita de segredos estavam prestes a colidir. O que mais ele poderia ter perdido sem saber? "Solte-a!" Jonas exigiu, olhando nos olhos de Roberto, que ainda lutava para controlar a situação. Um brilho astuto refletia nos olhos do homem. "Ela não é sua filha, Jonas. Se você a libertar, descobrirá que eu tenho algo que precisa saber." "E o que é? Mais mentiras?" A raiva transparecia em cada palavra de Jonas, mas ele também sentia a dor moral e a confusão. Que vida era aquela em que tudo em que ele confiou se despedaçava? Nesse momento, Clara, com lágrimas nos olhos, conseguiu libertar uma mão, e como se a conexão apenas com vidas passadas estivesse conectando os dois, gritou: "Papai, a chave está comigo!" Jonas hesitou, e essa fração de dúvida parecia eterna. O olhar de Clara continha uma energia, algo que irradiava esperança e força. Um movimento ágil, ele se lançou em direção a Clara, desviando das chamas que começavam a se espalhar. "Segure-se!" ele gritou, alcançando a mão da menina. Num movimento brusco, puxou-a para perto, e por um instante toda a confusão ao redor desapareceu. Mesmo com o barulho e a fumaça, aquele momento de união os fortalecia.
Vamos sair daqui! Ele puxou Clara em direção à saída da multidão. Mas antes que pudessem escapar, Ana gritou: Parem! Ele vai destruir tudo! Cale-se, Ana! Você não pode controlar mais nada! Jonas respondeu com o coração disparando. Ele precisava proteger Clara, aquela que defendia um futuro não apenas para si, mas para todos. Roberto começou a se aproximar, apenas para ser interrompido por um grupo de policiais que aparecia ao longe, obstáculo se formando na mente de Jonas. Não vamos deixar isso acabar mal. Um dos policiais gritou, correndo para ajudar a conter a situação. A adrenalina disparava. Com Clara ao seu lado, Jonas sentiu o impulso e, apesar de todos os obstáculos, ele não poderia mais ser guiado por medo. Ele virou-se para Clara e disse: Tem um lugar onde podemos nos esconder. Vamos! As chamas iluminavam a passagem, enquanto avançavam, e o calor intenso simbolizava não só o perigo, mas a urgência da verdade fugindo do controle. Jonas começou a se perguntar se a liberdade estava realmente ao alcance ou se tudo acabaria em cinzas, enquanto desviavam de ambulâncias e fiscais. Um eco na mente de Jonas começou a se com o último olhar para Ana, agora dissolvendo-se em meio ao caos. Ele entendeu duas coisas. O caminho adiante não seria mais definido apenas por laços de sangue, mas pela escolha de construir uma nova história. E ali, a verdade poderia ser lançada para longe da sombra da mentira. Vamos, Clara! Gritou ele, e juntos eles avançaram. Quando viraram a esquina, o último eco da gritaria desapareceu. Um novo começo estava à frente, mas era lá, em uma noite escura, que a verdadeira história estava apenas começando a se desenrolar. E agora, querido leitor, é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão like agora vai ajudar a alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Queremos ouvir você. E não espere